Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje começa mais uma série de mensagens, de palavras poderosas, inspiradas por Deus e que com certeza trazem destino, liberam níveis de autoridade, de poder, de libertação, de cura. Palavras que estão estabelecendo o propósito e a vontade de Deus na sua vida. E é importante eu sempre te dizer que a vontade de Deus, segundo a própria palavra dele, em Romanos 12, é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, ouça essas mensagens, baseado nessa verdade. Você pode estar vivendo cenários ruins. Não considere que Deus quer que você viva. Pode ser parte do seu testemunho, pode ser um teste, pode ser uma luta que talvez você mesmo, por alguma razão, causou. Mas o Deus a quem eu prego, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que nos deu Jesus, o nosso Salvador, ele não te deixa no estado em que você está. Ele transforma a maldição em bênção. Agora, tendo sido salvo por Cristo, uma vez que ele é o seu único e suficiente Salvador. Acredite nisso. Nós temos livre acesso a ele e uma garantia respaldada por Romanos 8, de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor. Irmão, irmã, prestem atenção. Esses vídeos não têm como propósito o alcance para que um homem seja conhecido. Aliás, que seja então Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse vídeo, acredite, ele chega até você porque Deus está usando ele para fortalecer a sua fé, para capacitar a sua vida, para acrescentar unção em você, para que você vença e, ao vencer, faça todos os que estão ao seu redor viver dos cenários que você alcançou, transbordando as vitórias extraordinárias que ele tem para os seus. E se você está assistindo, é porque Deus fez chegar até você esse vídeo. E você está incluído nessa promessa e nessa projeção de uma vida, de um filho e de uma filha mais que vencedor. Bom, tudo isso é uma introdução, porque começa hoje uma série de mensagens, como eu havia dito, e são 12 mensagens. O título é Reinando em Vida. Vou repetir, Reinando em Vida. A partir de agora, você vai receber uma palavra hoje e nos próximos 11 dias com esse tema. E acredite, essas palavras vão ser decretos sobre você. Esse tema, ele não é um tema para que você seja atraído. Ele é um tema porque Deus quer falar a respeito dele com você e estabelecer essa realidade na sua vida e te ensinar mais a respeito. Bom, a primeira reflexão de hoje é: você pode reinar em vida. A base dela é Romanos 5,17, que diz que se pela ofensa de um, por meio de só um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que aqui está dizendo é que Adão, quando peca, infelizmente, abre uma brecha para que a morte reine em vida. O projeto de Deus não era a morte. O projeto de Deus era a eternidade no Éden, mas foi interrompido pelo pecado. Até que, segundo o que eu li para vocês aqui, Jesus, então, o segundo Adão, ele é o sacrifício pelo pecado, não só de Adão, o pecado de todos aqueles que nele crê. E nós, então, temos de volta a eternidade, embora com um corpo sujeito à morte, mas com uma projeção para uma vida eterna. E a eternidade, ela não é a partir da minha morte física. Ela é a partir do momento que eu aceito Jesus, porque o Espírito de Deus habita em mim e ele é eterno. Logo, a cultura desse Espírito, ela se manifesta por onde eu estou, mas isso tudo
muitas vezes é mal compreendido ou não é aceito porque requer fé de quem ouve. Nós somos uma geração que está acostumada a conquistar. Nós somos uma geração que está acostumada a se esforçar, a batalhar para ter. Mas a Bíblia nos ensina que é a fé que move a mão de Deus. Jesus não disse que se muitas basculantes e tratores e caminhões trabalhassem, os montes seriam movidos. Jesus disse que a fé seria capaz de mover os montes. O que eu estou te mostrando é que Deus não desvaloriza, é óbvio, o trabalho de suas mãos, mas existe uma glória maior, e é essa que você está tendo acesso. É chegar em lugares que você tem certeza que só Deus poderia te levar. É ver circunstâncias que você já se cansou de lutar com elas e contra elas sendo mudadas. Não agora porque você mudou o método, não, porque Deus interviu. E tudo isso pela fé. Sabe o que esse verso diz? É que se em um tempo, aqui na humanidade, a morte reinou, muito mais agora os que recebem a abundância da graça, do favor imerecido, vão reinar. Está falando da minha vida, da sua vida. E reinar aqui não é ser isento de problemas, de dificuldade. Reinar aqui é exatamente crer que eu, em Cristo, venci a enfermidade, em Cristo venci a angústia, em Cristo venci a depressão, em Cristo venci o desânimo, e agora eu vou trazer para a sua vida. Reinar não é você não ter problemas. Reinar é você crer que, apesar das muitas aflições, nada pode te parar, porque é um título sobre você. Você é mais que vencedor. Reinar é estar acima dos problemas, acima das dores, acima da enfermidade, acima da escassez. E tudo isso se dá pela fé. Eu não recebo para crer. A ordem é o contrário à luz da Bíblia. Primeiro eu creio, para depois receber. Olha, irmão, se você recebe para crer, o que você tem não é fé. Mas se você consegue descansar antes de receber, na certeza de que Deus já moveu e coisas sobrenaturais estão acontecendo, a fé vai se manifestar e o sobrenatural vai se tornar real na sua história e na sua vida. Uma outra base, em concordância com o que eu estou te falando, é Hebreus 10, verso 12 a 14, que diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam postos por estrato dos seus pés. Porque uma única oferta, e aqui está falando dele, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos são sendo santificados. Então aqui está dizendo que ele foi a única, a perfeita oferta. Não há mais acréscimos na obra, e ele na cruz do Calvário disse: está consumado. Amado, não há nada que você possa fazer para comprar a salvação e nem merecer o amor de Deus. E de igual forma, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos ou deixe de te amar. No pior dos cenários, aceite a posição do filho pródigo, que vai ao pai arrependido. E ao invés de receber punições, recebe vestes novas, sandálias novas, anéis, anel restaurado e colocado no dedo e uma festa, porque o pai estava com saudade. Escute, pessoas erram, estruturas contêm falhas, mas o seu pai é perfeito. E aqui eu estou falando de Deus. Bom, essa oferta ela é única, ela é perfeita. O que eu preciso é, por fé, me apropriar do perdão. E aqui diz que eu estou sendo santificado. É a santidade progressiva. Eu reino em vida não porque eu estou pronto. Eu reino em vida porque, apesar de quem eu sou, há um Deus extraordinário movendo em meu favor. E enquanto eu me submeto por fé aos propósitos dele, mesmo muitas vezes sem entender, mesmo muitas vezes fugindo do meu controle, quando eu me submeto em fé aos propósitos dele, sabe o que acontece?
eu vou sendo aperfeiçoado todos os dias. É o que diz esse verso. Que os santos estão sendo aperfeiçoados. Acredite, você não é o mesmo de ontem. E você está recebendo essa mensagem porque amanhã você também será melhor do que a sua versão atual. Finalizo essa reflexão para não me estender muito, dizendo: Atos 14, melhor dizendo, tem um exemplo claro do que é reinar. Sabe, em Listra, tinha sempre um aleijado, paralítico de nascença, segundo a menção de Atos 14. E ele ouviu falar de Paulo, e Paulo, fixando os olhos nele, viu que ele possuía fé para ser curado. Então diz, em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Esse é um exemplo de reino. Porque no mundo caído, o destino dele estava decretado, paraplégico, subjugado a uma vida cheia de limite. Mas um homem carregado de Deus e uma mulher carregada de Deus muda destino e realidade. Liberta pessoas de cativeiro. Estabelece novos cenários. Reinar em vida é justamente entender que eu sou de uma outra pátria e que a cultura da minha pátria chega comigo aonde eu chego. A Bíblia não diz em que estado de espírito Paulo estava. Quem sabe ele estava em um dia mau. Mas independente de como ele estava, a mensagem que ele carregava era maior do que ele. O carteiro tem a missão de entregar os recados que chegam no seu endereço. Ele não conhece o conteúdo. E a responsabilidade do conteúdo é de quem enviou. De igual forma, nós somos um carteiro, que temos o privilégio de estabelecer o reino a partir de uma vida de quem reina em vida. E para fechar, eu estou te convidando a crer contra qualquer circunstância, contra sua alma que tenta te sabotar e dizer que não é possível. Eu estou te convidando para viver comigo essa jornada. E acredite, ao término dessas 12 palavras, você vai testemunhar cenários inéditos, realidades poderosas, porque Deus vai intervir, porque você é filho. E esse testamento, o Novo Testamento, já foi carimbado, selado, assinado pelo sangue do Cordeiro. Nós temos por herança e nos apropriamos por fé. Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra. Se possível, assista ouvindo ela mais uma, duas, três vezes. A fé vem pelo ouvir e deixa a fé ser fixada no seu coração. Coisas novas acontecerão. Deus vai te surpreender. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.